pessoal, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de teologia, esta sendo a última aula dos livros históricos, onde nós estudamos sobre a história e a formação do povo de Israel, especificamente agora falando da formação da sociedade judaica durante e após o exílio. Esta é a terceira aula da unidade 4 e a última aula de todo o nosso estudo sobre livros históricos. Nós que já passamos desde o livro de Josué e a última aula sendo o livro de Neemias. Hoje falando sobre a Rainha Esté, sobre esse livro que é um dos livros que trata uma história de romance, mas que também trata uma história do povo de Deus. Esse livro tem como autoria autor desconhecido, mas nós não temos aí uma certeza quem foi que escreveu. Existe aí algumas hipóteses, algumas sugestões que foi Esdras ou tem Mardoquai, que era o primo de Esté. A palavra-chave deste livro é providência. Quem já leu o livro de Esté já percebeu que Deus age de maneira providencial na vida dos judeus habitantes ali em Suzã e toda a província persa, quando Ramã, o líder do exército da Babilônia, tenta destruir o povo judeu. Enfim, quando nós olhamos para o livro de Esté, nós vamos perceber que a esfera de ação dele será entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. É a história ocorrida em Suzã antes de Esdras guiar sua caravana a Jerusalém em 486 a 464. Então, essa história vai estar tendo a sua ocorrência entre a primeira leva com Zorobabel, quando Zorobabel retorna com o primeiro grupo para Jerusalém e Esdras retorna com o segundo grupo. Então vai estar tendo as ações desse livro, os acontecimentos, vai estar exatamente dentro desse período, dessa esfera de ação. Quando nós olhamos para o livro de Esté, o versículo que mais nos chama a atenção, que nós podemos chamar de versículo-chave, é quando Mardoquai vai falar para ela, se ela naquele momento se calar, Deus levantaria socorro de qualquer outro lugar, mas ela e a família dela iria perecer. Então Deus havia levantado Esté. Ele vai dizer assim: vá, que não é para tal situação que o Senhor não te levantou como rainha. Então Mardoquai, ele está olhando para aquela situação de maneira espiritual. Ele está crendo de que Deus havia levantado Esté, que era sua prima, para aquele tempo. Então, o livro vai contar para nós sobre a história de uma jovem judia que se tornou a esposa de um rei persa, como foi instrumento de Deus para livrar o povo da perseguição do terrível Ramã. Os livros de Esté e de Ruth são os únicos livros na Bíblia que levam título de mulheres e nos mostra os caminhos da providência de Deus em favor dos seus escolhidos e como Deus frustrou os planos do amalequita Ramã, que estava tentando destruir o povo, matar o povo, exatamente por essa guerra que existe entre amalequitas e judeus desde quando o povo de Israel saiu lá do Egito. Para você lembrar bem um pouco dessa história, lembremos que os amalequitas foram os primeiros a ir contra Israel, quando estavam sendo livres do povo do Egito. Quando eles saíram do Egito, com aquelas riquezas que o Senhor havia dado por intermédio dos egípcios, por intermédio de Faraó, e o povo amalequita aproveitou da fragilidade do povo de Israel e tentou uma investida contra o povo de Israel. Foi lá onde Josué, liderando um exército de escravos, porque a gente precisa entender que Israel sai do Egito, não tinha um exército formado. Eles passaram 400 anos lá vivendo como escravos. E agora eles têm que enfrentar um exército formado e treinado de amalequitas. E aí vai ser aquele momento em que
Josué vai lutar contra os amalequitas e quem vai subir ao monte para orar é Moisés, auxiliado por Ur e Arão, que segura as suas mãos. E aí o Senhor dá a vitória contra os amalequitas. E a partir desse momento, várias e várias vezes, Deus vai mandar juízos contra os amalequitas, inclusive o reino de Saul foi retirado da mão dele quando ele recusou matar o rei amalequita e poupou os melhores do boi e do gado, sendo que a ordem de Deus era para matar tudo. Então, os amalequitas nutriam sempre uma ira, uma raiva contra o povo judeu. E agora, Ramã, ele sobe em posição diante do império do rei Assuero e ele tem na mão a oportunidade de se vingar. E é isso que ele vai fazer. Ele vai, então, decretar um dia onde ele exterminaria o povo judeu. O povo judeu sempre sofreu perseguições, sempre, sempre. Desde os tempos bíblicos e pós-bíblicos, nós teremos aí na história o povo judeu sendo perseguidos, porque o diabo sempre quis exterminar a nação que trouxe o Salvador do mundo. Então, esse não seria o primeiro momento que o povo judeu teve investida e não seria também o último na história. É só vermos aí o principal advento do Holocausto com Hitler e outros que investiram contra o povo judeu. Inclusive, no nosso aprofundando o tema, nós temos lá a história do povo judeu, inclusive contando sobre estas perseguições. Bom, dentro desse conceito, nós teremos então a origem da festa do Purim, a festa que foi a celebração do povo judeu pela vitória alcançada quando Ramã faz esse levante contra eles. Mas nós vamos entender isso melhor, como aconteceu essa vitória e como foi esse processo. Então vamos ver por parte, olhando agora para a questão do principal tema do livro. Nesse livro, nós podemos ver que ele gira em torno da providência de Deus. Então, providência é uma palavra que sempre vai estar sendo falada aqui, porque é a palavra-chave, é o que nós realmente vamos ver. Vai falar da história de uma jovem simples, do povo comum que se tornou uma rainha, trata a providência divina para salvar seu povo, tem um caráter de um romance histórico, né? Então, através do romance da rainha Esther e o rei Assuero que Deus vai trazer a libertação, o livramento do povo. Já que nós estamos falando sempre de Esther e tal, quem é esta moça? O nome Esther é provavelmente derivado de Star, a palavra persa que significa estrela. No hebraico ela vai ter o nome de Hadassah, que é dado a um arbusto cujos ramos são bem profundos e que produz um óleo medicinal. Esse arbusto também pode atingir cerca de 2 metros. As suas folhas ficam verdes durante todo o verão. Também é conhecido como murta, o nome desse arbusto, a qual vem aí o nome mirtes, que é o nome que veio que é originado de murta. Também Esther era uma bela jovem judia que fora criada pelo primo Mardoquai após a morte dos seus pais, e eles viviam entre os demais judeus exilados em Suzã, no reinado de Xerxes I. E uma curiosidade, esse Xerxes, nós vemos aí que é o mesmo Xerxes do filme Os 300, que retrata a luta entre Xerxes e Leônidas, né, o rei de Esparta, onde os espartanos, com 300 soldados, só não venceu Xerxes devido a uma traição de um próprio espartano. Mas ele é retratado naquele filme 300, na qual Rodrigo Santoro é um dos protagonistas, retratando até o mesmo Xerxes, né? Então é importante trazer aqui esta questão. Esther, ela foi a substituta de Vasti. Vasti era a rainha inicial de Xerxes, que se recusou a dançar na presença dele e dos seus convidados. Inclusive, no link histórico,
dizem que esta festa seria a celebração de Xerxes para poder, antes de ir contra os espartanos. Então, Esther, após Vasti ser destituída do seu reinado pelo fato de ter desobedecido a ordem do seu esposo e senhor, então todo o império faz ali um concurso de beleza para escolher a rainha para substituir Vasti, e acaba sendo Esther esta substituta, essa moça que vai ganhar o coração do rei, não apenas pela beleza, mas pela a sabedoria que ela tinha. Então, Esther vai chegar ao palácio, seu primo vai aconselhar para que ela não falasse sua identidade judia, até por causa de Ramã, que já estava há muito tempo perseguindo os próprios judeus, e Deus então usou essa situação, o nome de Deus foi glorificado devido ao livramento que Deus deu. Ali Deus usou Esther para salvar o povo da grande matança que viria contra o povo judeu. Esther até arrisca a vida, porque quando ela entrou na presença do rei, nós vamos perceber que ninguém estava sendo chamado. E qualquer pessoa que entrasse na presença do rei, sem autorização, poderia morrer. Então ela, no caso, arriscou a vida dela para que pudesse salvar todo o povo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4 do livro de Esther, nós teremos esta oposição aos judeus, nós teremos o advento de Esther ao palácio, e do capítulo 5 ao capítulo 10, nós vamos ver a vitória dos judeus e o advento da festa do Purim. Dentro disso, o que seria a festa do Purim? O que seria essa celebração? Ela vai ser a terceira celebração que está escrito no livro de Esther, sendo que a primeira é a festa do rei Assuero, capítulo 1 e 2, onde Vasti o envergonha, não obedecer na ordem dele. Segundo, é a festa de Esther, porque quando Esther entra na presença do rei, o rei permite conversar com ela, ela convida o rei para um banquete, para poder ali então dizer a sua angústia, dizer o seu pedido para ele. E a terceira festa é esta festa do Purim, que é a festa de celebração do livramento, que é comemorada até hoje diante do povo judeu. Quando nós olhamos no livro de Esdras, Neemias e agora de Esther, nós vamos ver que a cronologia, eles se casam, porque é todo retratando esse mesmo período. O livro de Esdras, o livro de Neemias e Esther está dentro do mesmo período. Então, no primeiro período, no primeiro momento da restauração do povo judeu, nós teremos Zorobabel, 536, nós já falamos por isso no livro de Esdras e Neemias, onde ele reconstrui o templo. Vemos ali o ministério do profeta Ageu e Zacarias, porque o povo fica por um bom tempo sem reconstruir, só cuidando das suas casas. Deus então levanta o profeta Ageu para poder chamar a atenção do povo. Nós temos a dedicação do templo, do culto, em 515, e todos os acontecimentos ali do livro de Esther, que é entre esse período de Zorobabel e o segundo período do sacerdote Esdras, tá? Em 458. Então, em Esdras teremos a restauração espiritual do povo, e depois, na terceira leva, nós temos a reconstrução dos muros e da vida social, política e religiosa. Então, se você olhar para um quadro bem resumido da história do povo judeu pós-Babilônia, é isso aqui. São 3 momentos, onde teremos em cada um desses momentos uma restauração de uma área do povo judeu. E é por isso que estudar dentro desse prisma, olhando de maneira geral, é importante. Então nós veremos agora aqui Suzã, onde Esther acontece, e aí o povo que desce para Jerusalém após todo esse acontecimento. Essa libertação do povo judeu para poder viver a vida novamente lá em Jerusalém. Então, a festa do rei Assuero, nós teremos a desobediência de Vasti, como eu comentei, onde ela se recusa. Depois, a coroação de Esther no capítulo 2, ela é escolhida por critério de beleza, mas também era uma jovem muito sábia. E nós teremos aí
no capítulo 3, Mordecai, o primo de Esther, salvando o rei de uma conspiração onde o rei poderia morrer envenenado. E é isso que vai acontecer. Mardokai descobre toda essa investida contra o rei, e o rei então depois vai o promover exatamente por descobrir, por quem tinha descoberto e salvo a vida dele foi Mordecai. Então no capítulo 3 nós temos a conspiração de Ramã contra os judeus. No capítulo 4, a lamentação do povo judeu. No capítulo 5, a petição de Esther. E aí no capítulo 6, Mordecai é levado como alguém que salvou a vida do rei, alguém que fez algo que o rei se agradou. E no capítulo 7, a morte de Ramã. Então Esther, nesses 7 capítulos, o enredo vai ser dentre desses contextos que estamos abordando para vocês aqui. O livro de Esther, ele vai ter como ponto culminante, sabe, o seu ápice de toda a história, começando pela desobediência lá no capítulo 1 e 2, e por todos esses capítulos, o ápice é a festa, é a celebração, porque nesse momento que o rei havia permitido Ramã decretar a morte, o rei tinha passado o anel para Ramã e havia deixado Ramã decretar da maneira que ele achasse melhor o reino. Ele governava, ele era o segundo maior no reino de Assuero, né? Só Assuero estava acima dele. Então, ao decretar a morte do povo judeu, o próprio rei não poderia voltar atrás em seu decreto. E é por isso que no capítulo 9, o rei então emite um outro decreto, dizendo: olha, eu não posso impedir vocês de serem mortos, porque já foi decretado e chancelado com o meu anel. Mas vocês agora podem se defenderem. Vocês podem investir a hora que vocês quiserem matar o povo que vão querer matar vocês, que no caso era aqueles seguidores de Ramã e tal. E aí no capítulo 9, os judeus então vingam-se, eles destroem, né, eles matam seus inimigos, inclusive o próprio Ramã e sua família. Depois vem a instituição da festa do Purim. O próprio Mardokai vai instituir essa festa como teria que ser celebrada por causa do livramento que Deus deu. Depois, no capítulo 10, vamos ver Mardokai sendo agradecido de uma maneira mais enfática agora. Então, a festa do Purim vai gerar todo isso, todo esse movimento, onde é celebrado até os dias de hoje, porque Deus havia abençoado o povo de Israel. A face oculta de Deus, mesmo não registrado o seu nome, ele está presente em defesa do seu povo. É isso que retrata a festa de Purim, porque nós não vamos ver no livro de Esther o nome de Deus sendo dito, mas veremos a ação de Deus por todo o livro, desde quando ele coloca Esther no palácio e desde quando ele destrói os inimigos e instituindo então a celebração. A palavra Purim vem de sorte, porque Ramã havia lançado sorte para saber o dia em que iria matar o povo judeu, né? Então, por isso que vem a festa, onde Deus o livrou dessa sorte ruim que eles teriam. Depois teremos aí esta festa sendo comemorada como livramento operado pelo Senhor em favor do seu povo, e isso até os dias de hoje, onde o livro de Esther é lido entre os judeus durante esta festa, né? O livro vai trazer algumas lições muito importantes para nós. Primeira lição é como Deus usa pessoas simples para realizarem tarefas humanamente impossíveis. Esther era uma jovem simples que vivia obscuramente em casa de seu primo, por ser órfão, e o Senhor a tirou de lá através de um simulacro de concurso de beleza para usá-la na salvação do seu povo. Os caminhos de Deus são de fato muito misteriosos e muito mais altos que o nosso, quando Ele usa pessoas simples para poder fazer coisas humanamente impossíveis. Mordecai não sabia que receber uma órfã em sua casa estaria criando a futura rainha da Pérsia, a pessoa que Deus iria usar para salvar o seu povo, que foi instrumento de libertação, né? Então, é aquele texto de Eclesiastes 11:1,
lance o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias a recompensa virá. É esse o fato, né? Mardoquai estava ajudando uma menina, uma criança, e ele não sabia que futuramente essa criança iria trazer inúmeras bênçãos, não apenas para ele, mas para como todo o povo. Há muito valor em jejuar em tempos de crise, momentos de dificuldade. Foi isso que Esther fez. Ela estava diante de uma crise e ela não foi Mardoquai, e ela institui 3 dias de jejum. É uma moça que entende o valor do jejum e da oração. Então o livro vai trazer que Esther não era apenas essa moça bonita, mas também era uma moça sábia. Beleza sem sabedoria não é nada, né? Inútil a beleza. É isso que lá vai dizer em Provérbios, capítulo 31. E vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O mal que tentamos fazer contra pessoas justas acabam caindo contra nós mesmos. Então, como vimos em todos esses livros que nós temos estudado aqui, temos sempre procurado encontrar Cristo neles, né? A cristologia, como enxergar Jesus no Antigo Testamento, sendo que Jesus sempre vai estar sendo, o Antigo Testamento sempre vai ser uma figura do Messias que viria. Então nós vamos perceber que lá no Antigo Testamento, Satanás está tentando destruir a nação que consecutivamente traria o Messias ao mundo. Veremos também a providência, o Senhor, ele providencia o escape, o Senhor providencia o milagre para essa família que veria o Messias, o próprio Deus providencia o milagre. Nós teremos também que Deus sempre preservou o remanescente fiel sobre a terra e continua preservando até a volta de Cristo. Outra questão que eu posso dizer também, que assim como a rainha Esther arriscou a vida para poder salvar o seu povo, nós teremos também Jesus entregando a vida para salvar a humanidade. Então, Esther, como pessoa, também é um belo tipo do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, onde se dispôs a morrer em tentar salvar o povo. Por sua vez, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Tornou advogado do seu povo, intercedendo por ele junto ao rei, da mesma forma que Jesus é o nosso advogado, intercedendo por nós junto ao Pai. Por isso, nós terminamos hoje os livros históricos, desde o livro de Josué, agora ao livro de Esther, e a próxima aula já estaremos falando sobre os livros poéticos, e sendo o primeiro livro que estaremos estudando será o livro de Jó, mas antes falaremos uma introdução sobre os livros poéticos. Que Deus abençoe sua vida, deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, que em breve retornaremos para você. Até breve.